vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje nós iremos fazer uma atividade juntos, a qual eu já havia falado que ia fazer com vocês na última videoaula, nas páginas 78, 79 e 80. A página 77 eu queria chamar a atenção para vocês porque ela traz um texto e pede para vocês elaborarem um blog. Bom, eu não vou obrigá-los nem pedi-los para poder fazer esse blog. O que eu vou pedir? Vocês podem fazê-lo escrito naquele bloco de redação que vem junto com o livro de vocês. Então, vocês podem seguir as orientações lá na página 77 e fazer por escrito. Se alguém tiver um blog, souber mexer com isso, quiser fazer, tiver uma internet que tenha acesso, vocês podem até fazer. O tema pede para fazer um blog da turma. Se vocês quiserem fazer dessa forma, fiquem à vontade. Mas, caso você não queira, não saiba, você pode fazer por escrito, ok? Nós já estudamos, né, o que é um blog, como se faz um blog. Existem exemplos no livro de vocês que vocês podem voltar a todo momento para ter referência e vocês podem fazer. Caso não queiram, vocês podem fazer por escrito, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa correção. Eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer juntos essa interpretação de texto, ok? Leia a notícia a seguir, publicada em um portal da internet. Então, é uma notícia o texto, porém não é uma notícia que foi publicada num jornal impresso ou que foi falada, né, numa reportagem, mas sim uma notícia que foi via comunicação, foi através da internet, ok? Então, hoje nós sabemos que nós temos várias informações, vários textos que são vinculados através da internet, inclusive os blogs, tá? Leia a notícia a seguir, publicada em um portal da internet. Graças à sonda InSight, a humanidade agora pode ouvir os ventos de Marte. Pela primeira vez na história, podemos ouvir o som dos fortes ventos marcianos. Enquanto a sonda InSight, que chegou ao planeta vermelho no final de novembro, se preparava para ativar seus instrumentos científicos que medirão abalos sísmicos e estudarão o interior do planeta Marte, seu sensor de pressão de ar, junto com o sismógrafo, conseguirão gravar o áudio nos ventos do planeta. O sensor de pressão de ar da sonda detectou as vibrações diretamente, enquanto o sismógrafo registrou as vibrações causadas pelo vento soprando em seus painéis solares. Os painéis solares nas laterais da sonda responderam às flutuações de pressão do vento. É como se a InSight estivesse colocando suas orelhas para fora e ouvindo o vento de Marte batendo nelas. Quando olhamos a direção das vibrações da sonda vindas dos painéis solares, ela corresponde à direção do vento esperada no local de pouso, disse Tom Pike, que faz parte da equipe da missão. No vídeo abaixo, você também pode ouvir os ventos de Marte. Para tal, a NASA recomenda usar fones de ouvidos ou um subwoofer, porque o tom é bem baixo. Mas o pessoal da agência elevou o áudio em 2 oitavas para facilitar a audição geral. A gravação é especialmente preciosa porque esse tipo de captura por meio do sismógrafo só é possível durante esses estágios iniciais da missão, porque, uma vez que seus instrumentos estiverem todos devidamente posicionados, uma cúpula será acionada para proteger a InSight contra o vento, com os cientistas filtrando ativamente o ruído vibratório para obter os dados mais precisos possível. Afinal, o principal objetivo do sismógrafo da sonda é detectar os Marquakes, nome dado aos abalos sísmicos marcianos similares aos terremotos de nosso planeta e, portanto, é necessário haver uma estabilidade lá
para lá de precisa para que os dados capturados sejam os mais reais possível. Mas novos áudios do ambiente de Marte estão a caminho no futuro próximo, não pelos ouvidos da InSight, mas sim pelos 2 microfones que serão instalados no rover Mars 2020, que será lançado em 2020 e chegará ao planeta vermelho no ano seguinte. Então, a fonte é da NASA, disponível nesse link, que se vocês colocarem, vocês podem ver a reportagem novamente, ok? Então, o texto nos traz uma notícia sobre o planeta Marte, não é isso? Agora, nós vamos iniciar a nossa atividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar com vocês a pergunta e vou responder de acordo com o texto, ok? Então, a número 1, e vocês vão anotando, se vocês concordarem, tá bom? A número 1, qual é o fato noticiado? Então, do que o texto fala? Sobre o que o texto fala? Então, toda vez que perguntar qual é o fato noticiado, é o que, sobre o que o texto fala. Então, ele fala sobre o que? A divulgação pela NASA de um vídeo por meio do qual se pode ouvir o barulho dos ventos do planeta Marte, ok? O tempo todo o texto falou desse barulho, tá? Dos ventos. Então, o fato noticiado é a divulgação pela NASA, que nós vimos que a fonte foi feita pela NASA, de um vídeo por meio do qual se pode ouvir o barulho dos ventos do planeta Marte. Questão 2. Há no texto da notícia, tal como ele foi publicado no portal, alguns trechos em destaque e que no ambiente virtual da página online são clicáveis. Isto é, direcionam o leitor para outra página quando acionada pelo mouse. Esses textos em destaque são chamados hiperlinks. Questão A. Quais os trechos em destaque no texto lido? Quais são os trechos em destaque no texto lido? Então, são sempre com aspas, ok, turma? Porque nós vamos recortar igual está lá no texto, nós vamos escrever igualzinho. Então, ó, chegou ao planeta vermelho no final de novembro. Então, quais são os trechos em destaque no texto lido? Chegou ao planeta vermelho no mês de novembro, entre aspas. E o outro será lançado em 2020 e o próximo, NASA. Ok? Então, são esses 3, todos 3 com aspas. Letra B. Qual recurso foi utilizado para destacar esses trechos? A cor da letra em azul, diferente do restante do texto. Então, foi a cor da letra em azul. Aqui, ó, será lançado em 2020. NASA chegou ao planeta vermelho no final de novembro. Então, foram essas 3 frases aí, ok? E estão destacadas com a cor azul. Qual é a função desses hiperlinks no contexto da notícia? Então, qual que é a função, turma? Expandir o conteúdo da notícia, permitindo que ela seja escrita de forma mais direta e enxuta, tá? Então, os hiperlinks no contexto da notícia, qual que é a sua função? Expandir o conteúdo da notícia, permitindo que ela seja escrita de forma mais direta e enxuta. O que quer dizer direta e enxuta? Mais objetiva, tá? Não vai ter muitos rodeios, muita linguagem figurada, não. Vai ser o quê? Direta e vai ser mais objetiva. Que outros recursos, cores, formatação, tipo de letra usados em páginas da internet com a mesma função você conhece? Nós sabemos que tem o sublinhado, lembra quando você vai fazer algum trabalho lá na internet? Nós temos o sublinhado, o negrito, o uso de expressões como clique aqui ou veja também. Tem alguns outros, se vocês lembrarem e quiserem colocar, podem ficar à vontade. Nós temos o itálico também, não é verdade? Aquele i que é do lado, assim, que ele fica, né? Fica igual tá aqui, ó, clique aqui.
Então, nós temos o sublinhado, negrito, uso de expressões como clique aqui, ou veja também, e quando eu tenho aqui etc, a mesma coisa de reticências, que tem mais. Nós podemos colocar aí, por exemplo, o itálico. Bom, deduza o que aconteceria em cada situação caso o leitor clicasse em todos os hiperlinks identificados por você na questão anterior. Então, deduza o que aconteceria em cada situação caso o leitor clicasse em todos os hiperlinks identificados por você na questão anterior. Então, vamos lá. Na primeira e na segunda ocorrência, ele pode ser redirecionado para outras notícias que abordem especificamente o assunto dos trechos em destaque. Na segunda, ele pode ser direcionado para o site oficial da NASA. Então, essa é a resposta correta. Ok? Anotem aí. Dá uma pause, ok, turma? Aqui eu repeti a 3, mas é porque eu vou falar da 4, tá? Além dos hiperlinks que aparecem no texto da notícia, há partes clicáveis distribuídas pela página. Identifique quais partes clicáveis correspondem a ícones de redes sociais. Então, nós temos os pequenos quadros coloridos, azul, verde e cinza, organizados verticalmente ao lado da imagem inicial, ok? Então, quais ícones de redes sociais temos? Pequenos quadros coloridos, azul, verde e cinza, organizados verticalmente ao lado da imagem inicial. A letra B, hashtags, com termos relacionados ao assunto da notícia. Indicações que aparecem logo abaixo da imagem do vídeo. Então, ele está pedindo para você relacionar os hashtags com o assunto da notícia. Então, aqui, ó, indicação que aparece logo abaixo da imagem do vídeo, que é isso aqui, ó, tá? Isso aqui, Mars e Sons of Mars, ok? Sons de Marte, tá bom? Então, isso aqui, ó, é esse símbolo aqui, bom? Mas você tem que colocar toda a questão. C. Sugestão para que o leitor baixe o aplicativo do portal. Então, qual a sugestão? Ícone vermelho e link em azul dentro do quadro com bordas vermelhas, logo acima da segunda imagem. D. Endereço de outro site com mais informações sobre o conteúdo na notícia. Então, o link azul abaixo da imagem do vídeo, mas.nasa.gov/insight. Vídeo relacionado ao assunto central da notícia. Então, nós temos a imagem com o símbolo de play representado pelo triângulo branco dentro de um círculo azul. A número 5. Se você estivesse lendo a notícia online, você clicaria em alguns desses hiperlinks. Por quê? Bom, aí é uma resposta pessoal. Se você tem vantagem, se você gosta do assunto, se você tem curiosidade, provavelmente você faria isso. Se não, você não faria. Então, essa é uma resposta pessoal que vocês mesmos vão respondê-la sem eu inferir a minha questão, tá? A minha resposta. Então, você vai me dizer se você clicaria nesses hiperlinks ou não, e o motivo, bom? A última, número 6. Entre os itens a seguir, identifique aqueles que descrevem qual é a função dos hiperlinks em textos com uma notícia lida. Então, eu já vou direto para as respostas. Então, eu tenho expandir e aprofundar tópicos mencionados na notícia, levar o leitor a navegar também por outras páginas relacionadas ao assunto e deixar a leitura mais dinâmica e o texto mais enxuto. Essa aqui, ó, nós até fizemos uma questão anterior falando desse texto mais enxuto. Então, seria essas 3 questões, essas 3 frases que vocês teriam, as 3 orações que vocês teriam que marcar no X, ok? Na primeira, na segunda e na última. Ah, não deixem de responder a questão 5, que é pessoal, ok, turma? Bom, eu termino a correção por aqui. Lembrem-se de voltar, caso não tenha conseguido escrever.
E lembrem-se também, juntos no caminho certo.